Muito bem, já estou de volta com o Gazeta Entrevista, agora no oferecimento de Verágua. Olha, quando você for comprar água mineral, escolha Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade, portanto, eu recomendo Verágua. Neste segundo bloco do programa, eu estou recebendo aqui Regina Marcos, que está participando da SBPC. Ela é professora da Universidade de São Paulo, graduada em Ciências Biomédicas, doutora em Farmacologia, faz parte também, né, do conselho, não é isso, professora? Eu sou diretora da SBPC. Diretora da SBPC, secretária-geral. Então é uma das autoridades responsáveis pela reunião da SBPC que está acontecendo aqui no Acre. Eu já quero perguntar para a senhora, professora, que impressões a senhora está tendo, tanto da reunião esse ano, como também do nosso estado. Boa noite. Boa noite. Eu quero dizer a primeira coisa ao senhor... Rogério, muito prazer. Parabéns. Obrigado. Parabéns por ser acriano. Obrigado. Eu vou dizer uma coisa, a minha primeira reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi em 1969, como aluna de graduação na Escola Paulista de Medicina, no curso de Ciências Biomédicas. Lá vão muitos anos. Eles devem saber fazer as contas. Né? Muito bem. Eu nunca vi o envolvimento de reitor a faxineiro, de aluno a professor, do jeito que nós estamos tendo aqui no Acre. E a opinião não é só minha, a opinião é de toda a diretoria, de todos os funcionários da SBPC. Teve um funcionário nosso, Tiago, que é responsável por toda a informática, que quando lhe perguntaram, ele fez uma entrevista, o que você está achando, como é que está sendo o serviço? Ele falou, eu sempre quando chego, um dia antes, eu tenho 95% do serviço para fazer e não posso falar. Hoje eu estou dando uma entrevista, só me deixaram 5% do serviço, 95% estava pronto. Esse é o Acre. Então o Acre se preparou e transformou a SBPC, transformou o Acre, usou a SBPC para fazer com que o Acre fosse, considerasse 2014 o ano da ciência, o ano da cultura, o ano da integração. Se você me deixar eu falar mais um pouquinho... Fique à vontade, fique à vontade. Eu vou dizer o seguinte, a SBPC no Acre, nós estávamos esperando, quer dizer, o Aldo Malavasi, que é o secretário-geral até ontem, estava esperando algo em redor de 3.000 pessoas. Nós estávamos mais confiantes, 4.000 pessoas. Estamos com mais de 5.000 pessoas inscritas, não as que estão frequentando, frequentam muito mais. Então, as bolsas acabaram, se fez outras bolsas. Nós estamos num ritmo que dá prazer de trabalhar. Eu começo a dar aula no Acre todo dia, eu estou dando um curso, um mini curso às 7h30 da manhã. Será que vão aparecer? Não, eu tenho alunos de graduação, alunos de pós-graduação, doutores e professores assistindo o curso, sala lotada. E com todo mundo que a gente conversa, as salas estão lotadas. E há um interesse muito grande dos jovens também, né? Jovens, mas não tão jovens, e há um interesse muito grande. Então, eu acho que assim, o Acre nos recebeu de braços abertos e nós estamos tentando retornar ao Acre de braços abertos. Como é que a senhora avalia a produção científica desse último ano, que está sendo apresentado em todas as áreas? Então, a produção científica do último ano não é passível de ser avaliada durante uma reunião. Mas o que é possível ser avaliado durante uma reunião é se colocar uma semente de curiosidade em todas as mentes. Então, na realidade, a Universidade Acreana participando da forma como está participando de uma reunião que envolve as áreas de humanidades, as áreas de exatas, o curso de matemática tinha gente procurando assim em números enormes e comentando matemática nos corredores, dá prazer, não dá? Não é uma ciência tão popular, mas que tem seguidores no Acre a fazerem um debatinho assim em volta do café a respeito de equações lineares, alguém sabe o que é isso? Para dominar a matemática tem que ser uma mente brilhante, né? Claro. De outro modo não pode ser. Essa reação do Acre está muito boa. Muito se fala na questão da produção do conhecimento e da transferência desse conhecimento para a sociedade. E eu vejo uma preocupação dos pesquisadores, dos cientistas nessa SBPC de tornar isso mais palpável. Então na realidade, o Brasil atinge um ponto muito importante em obtenção de conhecimentos. E tem que manter e tem que continuar perseguindo. Porque se não continuar trabalhando para obter conhecimentos científicos básicos, publicando,
sendo citado em papers internacionais, nós vamos para baixo. Então, mas nós chegamos a um ponto, se trabalhou muito e nós chegamos a um ponto já sendo 13º, 14º, 15º no mundo, altamente relevante. Agora nós estamos olhando e estamos dizendo, ok, nós precisamos passar para uma outra fase. E está se começando a ir com muita sede ao pote e, ao mesmo tempo, delinear como a gente pode agora ir de forma mais organizada. Então, teve algumas reuniões nessa reunião científica a respeito de transferências de tecnologia e também de política científica. Se você me permitir eu falar Fique à só vontade. mais um pouquinho, eu acabei de sair, quer dizer, eu larguei no meio para vir para cá, uma reunião onde a nossa presidente, a professora Helena Nader, que é a professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, teve a oportunidade, conseguiu trazer para o Acre, e pela primeira vez na história da SBPC, as nossas co-irmãs, a AAAS, que é a SBPC, a Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, está aqui presente, e também a Euroscience, que é a Sociedade Europeia para o Progresso da Ciência. Também estava programada a Sociedade Chinesa, que de última hora não pôde vir. Eles estavam numa reunião. Cada um desses fazedores de opinião e fazedores de política discutindo como é a política científica nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e trocando ideias de como se pode melhorar cada um dos setores com situações conhecidas. Eles estavam impressionados em estar na floresta, no Acre, pulsando ciência 24 horas. A senhora falou aí de políticas e essa semana nós conversamos aqui no programa com o ministro da Ciência e Tecnologia e eu falava da ciência e da interface com as políticas públicas. Como é que a senhora vê essa relação? Esse é um problema brasileiro, agora olhando para mim como cientista, não como fazedora de política. E por que é um problema brasileiro? Porque qualquer política científica, e qualquer que seja, ela tem que ser uma política de longo prazo. E não de longo prazo buscando um objetivo único, porque ciência é a atividade da curiosidade, a atividade dos porquês, é a atividade da descoberta. Então, quem me diz que consegue traçar uma política em busca de um objetivo final, perdeu a curiosidade e nunca vai chegar a algo novo. Vai chegar a algo que eu posso perguntar hoje. Mas, para ter ciência e tecnologia, precisa-se ter um financiamento contínuo e um financiamento programado. Isso falta ao Brasil. O Brasil gosta de nomes eufônicos, de políticas momentâneas, de políticas às vezes acertadas, às vezes não. Talvez eu possa falar um pouco do meu estado. Eu estou falando e daqui a pouco eu quero falar do nosso estado. Eu vou falar do meu estado, de São Paulo, que na realidade teve, lá atrás, na década de 50, pessoas que geraram uma fundação de amparo com um colchão financeiro importante que permitiu fazer com que São Paulo tivesse o seu desenvolvimento científico. É considerado um exemplo para o mundo, não só para o Brasil. Então, na realidade, eu acho que nós precisamos ter política científica, sim. Não, de transferência, mais objetivas, mas políticas de financiamento de longo prazo. E a participação do setor privado, porque dentro da comunidade científica existe também o idealismo, mas no setor privado a coisa vai mais pelo viés do lucro, né? Como é que a senhora vê? Eu discordo. Eu acho que o setor privado precisa, como o setor privado de outros países, que são países de grande qualidade e inovação, eu vou pôr dois pequenininhos, e que são países de muita importância no desenvolvimento científico. Um é Israel, que é o país do conhecimento, e outro é a Finlândia, que também é um país que faz um desenvolvimento científico e tecnológico de grande importância. Existe a noção do risco. E o nosso empresariado, eu acho que precisa ter incentivos para fazer a noção do risco. Talvez incentivos fiscais para aplicar naquilo que lhes interessa, com risco. Porque ciência, inovação, é alguma coisa de risco. E será que o empresariado brasileiro não sabe fazer risco? Sabe. Alguns setores sabem. Então é questão da gente começar a pensar e a falar o novo discurso. O discurso que a gente precisa ter. Algo que venha do governo e algo que venha do empresário. Mas aí o empresário precisa ter a mosquinha
que lhe dê o direito de arriscar. Outra questão, e aqui agora falando do nosso estado, nós estamos aí numa campanha eleitoral e o Acre tem discutido um modelo de desenvolvimento econômico e a ciência e tecnologia faz parte disso, é óbvio. Como é que a senhora enxerga essa nossa região, como cientista, como pesquisadora, os potenciais, essa palavra eu sei que a senhora tem aí uma observação a fazer sobre ela, o potencial da Amazônia? Eu acho que o potencial da Amazônia eu posso olhar de dois jeitos. Você me perguntou uma coisa antes do programa e você agora usou uma outra formulação da pergunta. E eu vou me apoderar da segunda formulação da pergunta. O potencial da Amazônia é o homem amazônico. E se a gente olha no estado do Acre, a gente vê que o estado do Acre gerou homens e mulheres de grande importância. E dessa forma, eu acho que se for investido realmente no potencial amazônico, que é o seu homem, o potencial amazônico, que é a sua diversidade, a sua floresta, a sua mata, os seus animais, as suas águas, vão poder ser utilizados. Então, eu sou muito a favor de se investir, sim, no potencial humano. Capacitar as pessoas, preparar e manter as pessoas diversas. Saber que eu não preciso ter todo mundo igual. Eu preciso ter pessoas diferentes, cada uma no seu nicho. Mas eu preciso capacitá-las a todas. Eu preciso incentivá-las, ou, como eu costumo dizer aos meus alunos, eu preciso instigá-los. Eu preciso deixar eles acurados para poder, então, achar um futuro. Mas ainda falando sobre, digamos, o potencial da biodiversidade, que nós também temos em abundância. E a sua área de pesquisa, a senhora é biomédica, é doutora em farmacologia, quer dizer, está muito próximo disso. Muito próximo. Como é que a senhora vê? Você agora quer me provocar. Eu vejo o seguinte, nós já tivemos um lucro enorme, Curare, tá certo? Eu só faço uma cirurgia porque eu tenho um medicamento que saiu do meio indígena e me deu a possibilidade de relaxar músculos. Isso é... Cada um aqui que tiver interesse, cada um dos telespectadores que tiver interesse nisso, é só ir atrás, chama Curare. Esse é o legado amazônico que vem do século XX. Mas nós temos muito mais legados para achar. Isso depende de algumas políticas. Primeiro, uma política realmente de capacitação. Uma política que é uma coisa que eu lancei há muitos anos atrás e não mudou muito bem. Foi até no SBPC, que eu chamei na época de Acelera Amazônia. E eu chamei na época de Voa Amazônia. Porque se a gente puder voar para a Amazônia voar para o Sul, ter uma mobilidade, a Amazônia precisa de mobilidade. Também. E com isso a gente vai ter pessoas capacitadas. E entendo pessoas capacitadas, surge a pergunta. Mas você vai me permitir dar mais um toquinho nisso. Sim. Claro que tem um lado que eu não vou querer discutir aqui, porque eu não tenho tempo, poderia até vir discutir em outra oportunidade, que é a parte legal. Então, o Brasil, em muitas coisas, precisa de subsídios legais que não sejam leis que nos engessem. Então, nós temos, por exemplo, colegas meus que trabalham são biólogos, que trabalham com a parte de ecologia animal, que às vezes telefonam e dizem, olha, eu não tenho autorização para entrar no lugar tal, como é possível? E não é possível. Mas, então, nós temos vários locais ainda para trabalhar. A Amazônia está aí, a Amazônia existe, a Amazônia já é explorada, já é estudada, já é avaliada. Poderia ser mais, poderia ser mais. É uma riqueza? Acho que você usou a palavra certa, não é uma riqueza, é um enorme potencial. Que precisa ser explorado. Que nós precisamos transformar de potencial, de energia potencial em energia cinética. E aí nós vamos ter todo mundo usufruindo da energia cinética. Muito bem, conversei com a professora pesquisadora Regina Marcos, uma das cientistas que estão participando da reunião da SBPC. Muito simpática, obrigado por sua visita. Muito obrigada. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.